trabalhando com... Então é um review, eu vou passar um pouco mais rápido aí essa opção, tá? Mas aí a qualquer momento, se por acaso, né, ele parar para algum item específico, por favor, me acionem para que a gente possa dar uma parada, porque a gente já viu esses slides, por isso que eu vou passar de uma forma um pouco mais rápida essa parte e depois entrar, né, naquele caso especial que eu falei para vocês, que é a estrutura escolha. Muito bem, então vamos lá. Bom, aí a gente vai fazer uma revisão aí rápida para estrutura de seleção, né? Aí a gente vai ver como a gente escreve, né, os nossos algoritmos utilizando uma estrutura de seleção. Em geral, quando eu estruturo um algoritmo, né, tem o início, declaração de variáveis e constantes, todos os comandos e o fim, né, segue essa sequência. E a estrutura de seleção, especificamente, né, no algoritmo, eu uso a palavra se, aí entre parênteses eu faço a inserção do teste lógico, aí então, aí caso seja verdadeiro o teste lógico, todos os comandos aqui que vão ser executados caso o teste lógico seja verdadeiro. Se não, ou seja, se o teste lógico for falso, eu coloco todos os comandos que o teste lógico é falso, caso o teste lógico seja falso. E depois termino com o fim C. Então é essa a estrutura, né, que eu uso para o se, então, se não. Aí nós vimos um exemplo, né, para ler dois números inteiros e verificar e informar se os números são iguais ou diferentes. Aí, fazendo a análise do problema, a entrada de dados, a inserção dos dois números, a entrada de dados, a inserção dos dois números, que aí eu estou representando aqui por x e y. Aí como resolver o problema é fazendo o teste lógico, né, entre o x e y. Como eu quero saber se são iguais ou diferentes, eu faço uma das perguntas, né? Ou eu pergunto se são iguais ou se eu pergunto se são diferentes. Aí no exemplo aqui eu perguntei se são iguais. Aí então, caso o teste lógico, né, seja verdadeiro, eu vou informar que os números são iguais. Se não, os números são falsos, né? E a saída é o próprio resultado do teste lógico, né? A saída da informação dizendo se os números são iguais ou diferentes. Depois eu vou estruturar a sequência de operações, né, que vai acontecer para essa resolução especificamente, né? Aí fazer a entrada de dados do primeiro valor, a entrada de dados do segundo valor, realizar o teste e informar o resultado, e depois fazer a construção do algoritmo seguindo a padronização, né, que nós estamos fazendo aqui, usando aqui a padronização, usando o se, teste lógico, então o comando, se não, comandos, fim certo. Então ficaria assim, né, o algoritmo. Início, a declaração de variáveis, dois números inteiros, imprimir, digite um número, o texto que vai aparecer para o usuário, a leitura do primeiro número, depois o texto que vai seguir para o usuário, segundo número, a leitura do segundo número, o teste lógico e depois o resultado. Então, o resultado, né, como algoritmo, a escrita do algoritmo fica desse jeito, né? Aí nós vimos que é importante a gente utilizar indentação, né, no algoritmo, que é justamente os espaçamentos, né, que eu coloco aqui no momento que eu faço os testes, né? Quando eu uso a linguagem Python na escrita, né, dos meus programas, isso é mais importante ainda, porque o Python utiliza a indentação para definir o bloco, né? Então, nós temos aqui, nessa opção, usando se, então, se não, a definição de um bloco aqui, né? Então, todo esse bloco aqui
hierarquicamente, né, os comandos que estão aqui estão subordinados a esse teste que está colocado aqui, né? Então, o Python utiliza a indentação, que é justamente esse espaçamento, né, que você coloca aqui para identificar a hierarquia. O Python utiliza como estrutura de bloco, né? Então, nós vemos que a indentação aí é bastante importante. Aí aqui está as setinhas representando, né, a indentação e o alinhamento que a gente faz. Em algoritmo e em linguagem C e C++, a indentação ela só vai nos ajudar a fazer a leitura da informação, tá? Então fica mais legível no momento que eu faço a indentação no meu algoritmo ou no meu programa utilizando C e C++. Já na linguagem Python, a indentação já vai ser utilizada para justamente definir hierarquia do meu programa. Tá? Então, ocorreu a declaração de variáveis, aí depois a entrada de dados do primeiro número, a entrada de dados do segundo, o teste lógico, e depois a exibição do resultado de acordo com o teste lógico, né? Aí fazendo o teste de mesa, né, para verificar se realmente, né, o algoritmo funciona. Aí eu tenho aqui início, aí depois a declaração de variáveis, né? Então, quando ele lê a linha 2, ele cria duas variáveis na memória, né? Aí a gente tem aqui uma memória simulada, né? Ocorre a criação dos espaços para poder armazenar efetivamente os valores que vão ser colocados. Depois, imprimir o texto que vai ser exibido na tela. Aí no nosso monitor simulado, né, ele vai mostrar exatamente o texto que está entre aspas lá, né? Então, tudo que está entre as aspas duplas vai ser exibido exatamente igual, né, na tela para o usuário, né? Aí esse texto nós já comentamos que é uma coisa muito pessoal, né? Cada um determina o texto que vai ser exibido na tela. Então é importante que esse texto tenha alguma coisa a ver com o programa ou aquilo que se deseja, né, que o usuário faça, né? Então, convém aí que você utilize um texto que tenha a ver com o problema. Aí vai aparecer o texto na tela, vai aguardar que o usuário digite um valor. No momento que o usuário digita um valor, esse valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável que você especificou aqui, né? No caso, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável x, né? Então é isso que acontece efetivamente, né? Depois que o usuário digita um valor e tecla Enter, vai ocorrer a entrada de dados propriamente dita, né? Então, vai ocorrer a entrada de dados, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável x. Depois vai pedir o segundo valor, o segundo número inteiro, vai aparecer esse texto na tela para o usuário, né? Então, logo abaixo da informação anterior, que vai permanecer na tela, vai pedir para o usuário, né, digitar um número inteiro, o valor vai ser lido. Depois que o usuário digita, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável y. Então, o usuário digitou, teclou Enter, ocorre a entrada de dados propriamente dita. O valor é lido e é armazenado na variável y. Então, o valor é armazenado na variável y. O próximo comando é justamente o teste, né, para fazer a seleção. Então, a estrutura lógica que eu coloco para executar. E o teste é perguntando se o x é igual a y. Então, internamente, né, o computador vai levar a informação para a CPU e vai manipular essa informação de acordo com o que está sendo especificado, né? No caso, se o x é igual a y. Então, ele vai fazer um teste lógico para saber se o x é igual a y. Então, ele vai pegar o valor que está armazenado na memória RAM
de x, pegar o valor que está armazenado na memória RAM para y, fazer o teste e vai ter um resultado. Aí, no caso aqui, o resultado foi falso. Então, quando o resultado é falso, aí ele segue para o senão, né? A estrutura é se, então, senão. Se for verdadeiro, executa tudo que está no então. Se for falso, executa tudo que está no senão. Então, ele vai para o senão, né? Aí, no momento que ele chega no senão, ele vai executar o comando, né, que está especificado lá, que é exibir na tela. Os números digitados são diferentes. Então, ele vai exibir na tela a informação. E professor? Enfim, pois não. Ali naquele teste onde verifica se é igual, não seria não seria certo ser dois símbolos iguais para perguntar se é igual, ou em vez de só um, como se Tranquilo. fosse atribuição? Então, olha só, eu vou marcar bem aqui, tá? Nós Uhum. estamos trabalhando com algoritmo usando a pseudo-linguagem, beleza? Logo, um único igual. Se nós estivéssemos utilizando Python ou C++, aí sim, aí seria o igual e igual. Tranquilo? Entendi. Bem, é só uma questão de sintaxe mesmo, né? Nós criamos uma sintaxe para a nossa pseudolinguagem. E nessa linguagem que nós criamos, a pseudolinguagem, quando eu estou testando alguma coisa, eu uso um único igual. Lembra que na nossa pseudolinguagem, né, em Python e C++, o igual representa a atribuição, correto? E para a gente aqui na nossa pseudolinguagem, a atribuição é seta para a esquerda, não é isso? Então, cada linguagem usa uma sintaxe específica. Aí, como nós estamos trabalhando com algoritmo, aí é por essa razão que é apenas um igual. Beleza? Beleza. Eu sei que gera muita confusão, né? Porque a gente vai estar, eu falei desde o início, né? Nós vamos sempre estar trabalhando com duas coisas distintas, né? Uma é o algoritmo e a outra é a linguagem. Lá no finalzinho da disciplina, a gente costuma trabalhar só com a linguagem, tá? A gente vai largar um pouquinho aí o algoritmo. Mas ele não deixa de ser importante, né? Porque ainda você vai ter questões aí em concursos e seleção aí de processos seletivos para pós-graduação que ainda aparecem, né, estruturas com algoritmo, com pseudolinguagem. Então, por isso que é importante aí, entender também como essas estruturas são colocadas. E, claro, né, cada autor utiliza uma forma diferente, né, de criar a sua pseudolinguagem e os seus símbolos. Por isso que nós tivemos todo um trabalho anterior para explicar cada representação, cada símbolo, para a gente poder utilizar aí na nossa pseudolinguagem. Tranquilo? Ficou claro? Tranquilo, tranquilo. Beleza. Muito bem. Então aqui ele chegou, né, o resultado, né? Aí nós vimos também um segundo exemplo, né, para fazer um algoritmo para verificar se determinado número inteiro é par ou ímpar, né? Então, primeiro a análise, né? Ocorreu a entrada de dados do número, a análise, depois, para verificar se um número é par ou ímpar, né? Aí nós utilizamos o seguinte artifício, né? Nós fizemos uma divisão inteira por 2 e com base nessa divisão inteira por 2, o número vai ser par se o resto for igual a zero. Quando eu faço uma divisão inteira, aí lembro que tem aquela situação que eu sempre tenho o resto, né? Então,
eu vou ter sempre um resto que eu possa analisar. E a gente já viu, né, que no nosso algoritmo, na nossa pseudolinguagem, quando eu quero analisar o resto, aí eu uso o mod, né? Que para a gente, né, na linguagem, na pseudolinguagem é o mod, que eu vou utilizar para poder representar o resto da divisão inteira. E quando eu uso lá em C++, por exemplo, lá em C++ eu uso o percentual, em C++ e Python, né? Eu vou utilizar o percentual, tá? Quando eu quero quociente de divisão inteira, aí eu uso o div, na nossa pseudolinguagem, né? Quociente da divisão inteira, tá? Aí aqui já tem diferença quando eu vou codificar em C++ ou Python, né? Em Python eu vou utilizar o barra barra para ter o quociente da divisão inteira. Já no C++, eu vou ter somente o barra, mas aí obrigatoriamente o numerador tem que ser um número inteiro e o denominador tem que ser um número inteiro para ocorrer uma divisão inteira. Então o C++ ele tem essa diferença aí, porque quando eu quero uma divisão inteira, aí eu tenho que obrigatoriamente trabalhar com numerador e denominador do tipo inteiro. Aí tem essas diferenças. Na nossa pseudolinguagem, a gente, quando quer o resto, a gente usa mod, e quando eu quero o quociente da divisão, eu uso div. Isso é específico para a divisão inteira. Então, para analisar, né, o resto da informação, peguei o número, o resto da divisão por 2, se for igual a zero, aí eu digo que o número é par. Caso não seja, como só existe essas duas possibilidades, né, ou é igual ou é diferente de zero, então só pode ser ímpar na outra situação. E a saída de dados é o próprio resultado do teste lógico, né? Então, o próprio resultado do teste lógico é o resultado da operação para saber se o número é par ou ímpar. Depois eu vou organizar a sequência de operações que vão ser executadas, né? Esse algoritmo. Então, realizar a entrada do número inteiro, depois realizar o teste e, com base no teste, eu vou informar o resultado da operação. Aí depois é só fazer a escrita, né, do algoritmo com base nisso que eu pensei, né? Início, declarar a variável, é uma só, né? Aí o texto que vai ser usado para o usuário, para ler o número, depois o teste lógico, e com base na resposta do teste lógico, eu digo o que vai acontecer. Então, ocorreu a declaração de variáveis, a entrada de dados, o teste lógico, um caso verdadeiro, uma coisa, caso falso, outra coisa. Aí fazendo o teste de mesa para essa situação, criou na primeira linha, na segunda linha, a variável, vai ser utilizada para ser analisada. Depois, a entrada de dados para essa variável, vai pedir para o usuário digitar alguma coisa. No momento que o usuário digita, a informação é lida e é armazenada, né, em uma variável que foi criada logo lá no início. Depois partiu para o teste lógico. Aí esse teste lógico vai executar a operação, então internamente, né, o processador vai levar a informação que está armazenada na memória para os registradores da CPU, executar, né, a operação, que seria uma divisão inteira por 2, e analisar o resto. Né? O percent aqui, né, que é o operador, tanto para C++ quanto Python, é o operador para você ter o resto já da divisão inteira. Aí como deu verdadeiro, perdão, né? Que é igual a zero, né? É igual a zero, aí deu verdadeiro.
aí então ele executa tudo que foi definido lá no então. E neste caso, o então é exibir o número na tela, que está armazenado na variável número, aí é um número par, seguido do texto é um número par. Tudo bem esse review? Alguma dúvida? Alguma pergunta? Tudo ok, professor? Beleza. Aí agora a gente vai ver caso especial, né? Vamos para ele, que é o caso da situação onde você tem seleção múltipla, né? Lembrando, nós estamos falando de toda a estrutura que está sendo colocada, é a estrutura para pseudo-linguagem, algoritmo, tá? Nada aqui que nós vamos estar falando tem relação com a linguagem. A gente vê primeiro tudo na estrutura do algoritmo e depois a gente vai pegar o algoritmo e, usando uma linguagem de programação, que pode ser qualquer uma, a gente faz a devida conversão, tá certo? Então, nós estamos falando de estrutura para a pseudolinguagem, tá? Para fazer a seleção múltipla. Muito bem. Bom, então, todo o algoritmo, né, tem o início, declaração de variáveis, de todos os comandos, né, que você tem. E nós vimos, né, que quando você utiliza a estrutura de seleção, né, quando eu vou fazer algum teste lógico, eu uso o se, o teste lógico. Aí, então, se for verdadeiro, o teste lógico executa os comandos. E se não, ou seja, se for falso o teste lógico, executa esse comando. Então, é sempre seguindo essa sequência, né? O então, para quando for verdadeiro, ele analisa o teste, aí baseado na análise do teste, ele executa a tarefa se for verdadeiro, e se não, caso não seja verdadeiro, caso seja falso, ele executa tudo que está no senão. Em alguns problemas, também é possível que eu utilize só o então, tá? Eu não me importe com o que aconteça se o teste for falso, tá? É porque em alguns casos específicos, só interessa a análise se for verdadeira. Se for falso, não importa. Então, pode acontecer de eu utilizar só o então, tá? E não usar o senão. Aí é análise caso a caso, né? Mas pode ocorrer. Agora vamos imaginar o seguinte, né? Vamos imaginar que eu tenha muitas condições a serem verificadas, tá? Então eu tenho alguma situação específica, né? Onde eu começo lá a fazer um teste lógico. Aí, com base nesse teste lógico, pode ser verdadeiro, que vai executar o então, ou pode ser falso, que aí ele vai para o senão, verdadeiro ou falso. Só que com base numa situação verdadeira, eu tenha que fazer um outro teste lógico. Então, eu estou analisando uma situação onde eu vou verificar vários casos. Aí, outro se e outro teste lógico. Aí, esse outro se com esse teste lógico, também eu posso ter uma situação verdadeira e também posso ter uma situação falsa, né, colocada lá, baseado neste se aqui, né, agora. Então, baseado nele, posso ter uma situação verdadeira e falsa. Aí, baseado numa situação verdadeira, eu posso ter outro se e outro teste lógico. Aí, de novo, baseado numa situação verdadeira, ele vai executar o então, né? E baseado numa situação falsa, ele vai executar. Então, vejam que eu posso ter, né, muitos sis encadeados. Então, algumas vezes, né, você vai encontrar situações onde existe essa
dependência. É uma dependência hierárquica, tá? Então, um depende do outro. Se eu não colocar dessa forma, vai escapar algum valor que eu esteja analisando dentro de um conjunto, tá certo? Então, são situações que vocês vão precisar analisar com base nessas situações que são colocadas. Por exemplo, tem um problema lá na lista de exercícios que é para analisar, por exemplo, a faixa etária, se a pessoa é eleitor, não eleitor e tal. Então, analisando dentro de uma reta, né, quase reta, né, uma situação onde eu tenha, por exemplo, a idade da pessoa, né, uma pessoa que nasceu, 0 ano de idade, né, e a pessoa vai, né, até atingir o limite aí que o corpo suporte. Mas na situação, nós temos lá que 16 anos para baixo é uma situação de não eleitor, né? Então, menor que 16 não eleitor. De 16 a 18 anos é uma situação de facultativo, né? E antes, a partir de 16, né, até antes de completar 18 anos, seria facultativo. Aí de 18 até 70 anos de idade, aí ele é um eleitor obrigatório. E a partir daqui, ele se torna obrigatório novamente. Facultativo novamente. Então, veja que você tem que analisar uma situação, 2 situações, 3 situações, 4 situações diferentes. Então, você teria que fazer, né, vários sis encadeados para poder analisar, né, essa situação. E um depende do outro. Né? Um depende do outro. Um teste depende do outro. É por isso que ficaria, né, essa situação de vários sis encadeados. Então, vamos ver um exemplo de como a gente faria, né, uma situação real. Digamos que eu queira fazer um algoritmo que vai ler dois números quaisquer, e vai realizar uma determinada operação com base em um menu que vai ser exibido para o usuário. Então, esse menu que vai ser exibido para ele, ele vai apresentar algumas situações específicas que precisam ser executadas. Tá? Então, se o usuário, por exemplo, digitar 1 como opção, ele vai executar a operação de soma dos dois valores que foram informados na entrada. Se ele usar a opção 2, vai ocorrer a subtração desse valor. Se ele digitar 3, vai ocorrer a multiplicação. Se ele digitar 4, vai ocorrer a divisão. E se ele digitar 5, ele vai cair fora. Entendeu? Então, vejam que está amarrado a situação em uma entrada entre 1 e 5, né, para o usuário. Né? Caso ele não digite um desses valores, aí seria um valor inválido, né, para a operação, já que obrigatoriamente eu quero que ele, após a entrada de dados dos dois números, digite um dos valores para que eu possa executar a operação que está sendo solicitada, né, com base no menu. Bom, fazendo a análise, né, do problema, ficou claro o que se deseja? Então, vai ser lido dois números. Logo a seguir, vai ser exibido um menu. Com base no menu, executa a operação e exibe o resultado. Tudo bem? Dúvidas, perguntas sobre a situação? Sobre aquilo que Tudo se bem. deseja? Tranquilo? Tudo certo, professor. Bom, se não tem dúvida, né? Vamos nos preocupar aí com a entrada, né, de dados. Bom, a primeira coisa vai ser a entrada dos dois números, né? Obviamente, eu vou precisar entrar primeiramente com os dois números que
com base exatamente nessa entrada, é que ele vai manipular essas informações e fazer a operação que for designada com a outra entrada, né? Porque continuando ainda, né, na opção de entrada, vai ser exibido um menu, né? Então esse menu ele precisa ser exibido para o usuário para que ele saiba, né, o que precisa fazer, e a entrada de dados de uma opção, né? E essa opção é um número inteiro, né, que corresponde ou a 1, a 2, ou a 3, ou a 4, ou a 5. Justamente, né, os valores que foram definidos lá, né, no menu, né? Então, com base no que ele informar, eu vou analisar essa informação, né? Eu defini aqui no meu menu números inteiros, tá? Mas eu poderia, por exemplo, colocar caractere, né, para poder representar aí cada valor, poderia representar com qualquer outra coisa, né? O problema foi específico, né? Ele já colocou aí que vai ler dos números e, baseado neste menu, né, ele vai analisar a informação com base na entrada 1, 2, 3, 4 ou 5 para executar a operação. Então, o problema já apresentou, né, como deve ser representado a escolha do usuário, né? Tudo bem? Entrada de dados, então, definida. Como, né, vou fazer isso, né? Vou ter que fazer o teste lógico, né? Então, eu só vou conseguir resolver essa operação baseado no teste lógico, né? Então, vou ter que fazer o teste lógico após a entrada da opção. Então, se a gente utilizar o se então se não, que nós já temos como referência, né, até agora, para a execução do teste lógico, aí eu vou ter que colocar se a opção for igual a 1, aí se isso for verdade, ora, com base na opção igual a 1, vai ocorrer a somatória da informação e depois exibe o resultado da soma, né? Bom, mas pode não ser, né? Pode não ser a opção que foi digitada, né, pelo usuário. Então, pode não ser. Então, caso não seja, se for falso, aí eu ainda tenho a opção 2. Analise a opção 2. A opção 2 se refere à subtração, né? Então, se for 2, aí se for verdade, a opção 2, aí tudo isso aqui é se for verdade, né? Se for verdade, a opção 1 executa esse bloco. Se for verdade, a opção 2 executa esse bloco, ou seja, calcula e exibe o resultado. Bom, mas pode não ser, aí ainda pode ser 3. Se for verdade, vai executar esse bloco de comandos. Bom, mas pode não ser. Aí se for falso, aí ele vem para cá, analisa se a opção é 4. Aí se for 4, aí tem uma particularidade aqui, né? Lembra que eu vou fazer uma operação de divisão, tá? Aí eu já vou ter que analisar outras coisas, né? Por quê? Eu posso fazer divisão usando qualquer número. Na somatória não há problema, né? Eu posso somar qualquer tipo de valor. Na subtração eu posso subtrair qualquer tipo de valor. Na multiplicação eu posso multiplicar qualquer tipo de valor. Só que na divisão eu tenho uma particularidade, né? Que eu tenho que pensar também, né? Porque quando você vai dividir um número, né, por zero, aí eu vou representar aqui o zero cortado, nós temos solução para isso? O que Não. que na Não. matemática, né, normalmente nos informa, né? A matemática nos informa que não é possível, né, você fazer aquela situação lá quando a gente aprendeu a executar cálculos, né? Eu tenho 5 laranjas, eu vou dividir para ninguém, né?
é possível pegar 5 laranjas e dividir para ninguém. Se eu estou falando que eu vou dividir, né? Então eu teria que executar a tarefa. Então não é possível calcular. Por isso, aí entrou o item a mais, né? Então, além de eu analisar se é 4, que corresponde à divisão, eu ainda tenho que analisar se o segundo valor é diferente de zero, né? Eu só vou conseguir calcular se for diferente de zero. Se for igual, eu tenho que informar para o usuário que não é possível calcular. Então, vejam que eu tenho que começar a pensar nessas particularidades, né? Quando aparecer algum tipo de cálculo, eu vou ter que analisar se é possível realizar com qualquer valor onde ocorreu a entrada lá. Então eu tenho que começar a pensar nisso, né? A gente está vendo essas estruturas exatamente para poder permitir, né, colocar proteções dentro dos nossos algoritmos e programas para que não ocorra erro no momento que o usuário está executando a tarefa. Então, caso seja verdadeiro, ou seja, o segundo valor foi igual a zero, não dá para calcular. Se não for, aí sim, eu calculo, aí faço a divisão, né? Muito bem, mas pode não ser, né, 4, né? Pode não ser a opção 4. Aí ele vai para o senão. Aí ainda tem a opção 5. Ou pode ser qualquer outro número, né? Mas eu tenho que analisar primeiro a 5. Se for o 5, aí a opção é sair do algoritmo, que é justamente, né, dentro daquele menu que foi estabelecido, né, a opção 5 seria sair, né? Aí eu estou executando o comando sair do algoritmo. Aí nós temos a opção para poder sair de um programa, se for no momento que eu for codificar. Aí cada linguagem tem os comandos específicos para você terminar um programa, né? Se não for, ora, não é 1, não é 2, não é 3, não é 4 ou é 5, a opção que o usuário digitou é uma opção inválida, né? Então ele digitou um valor fora da faixa que você estabeleceu, tá certo? Nessa sequência aqui, ele vai executar uma vez só, né? Então, ele vai digitar um valor, então vai entrar com os 2 valores e vai executar uma das tarefas. E ele pode executar a operação ou simplesmente exibir uma mensagem. Não é possível calcular se o segundo valor for 0, ou então ele pode exibir a mensagem opção inválida, caso o usuário não digite nem 1, nem 2, nem 3, nem 4 ou 5. Ok? Então é isso que vai acontecer, né? E a saída é a própria resposta, né? Com base na opção, no cálculo. Aí nós vimos que cada vez que ele escolheu uma opção para executar a soma, ele exibe o resultado, né? Aqui o resultado para soma, aqui o resultado para subtração, aqui para multiplicação, aqui para divisão, ou então uma mensagem, né? Que não é possível calcular se o segundo valor for 0, ou ainda opção inválida se ele digitar um valor diferente de 1, de 2, de 3, de 4 ou de 5. Ok? Mas vejam que não fica legal, né? No momento que eu estou fazendo muitas opções, né? Os Cs encadeados, né? Um após o outro, a gente tem sempre que ter muito cuidado, né? Então, as operações que vão ser realizadas: a entrada do primeiro valor, a entrada do segundo valor, a exibição do menu, né, do usuário, e a entrada de dados da opção do usuário. E depois realizar o teste lógico, informando o resultado, conforme a gente já viu. Então o algoritmo fica assim, né? Eu tive que dividir porque ele ficou longo, né? A entrada de dados dos números, né? Perdão, a declaração de variáveis dos números, real, x, y e r, né? O x e y para os 2 valores, o r para receber o resultado do cálculo, um número inteiro com a opção do usuário, né? Então eu declarei
uma variável chamada opção. Depois, a entrada de dados do primeiro número, né? Representado aqui por esses dois comandos. A entrada de dados do primeiro número. Depois, a entrada de dados do segundo número. Depois, a exibição do menu, né? Então, eu quero que mostre o menu na tela, todas as linhas do menu para o usuário. E a entrada de dados da opção do usuário, né? Então, vai pedir para ele entrar com uma das opções e o usuário vai digitar um número inteiro, né? Ou a gente espera, né, que ele digite 1, 2, 3, 4 e 5, mas a gente sabe que tem dentro do programa, né, todas as opções possíveis, né? Então, se ele digitar algum número fora dessa faixa, nós também, né, colocamos a previsão de dar uma resposta para o usuário, que nesse caso vai ser, se ele digitar um número fora dessa faixa, que é uma opção inválida, né? E vai terminar o programa. Logo depois, aí vem lá, se opção igual a 1, aí executa este bloco, né, de instrução. Se não, aí se opção for igual a 2, então, se for verdade, sempre o então é caso o teste lógico seja verdadeiro, né? Aí executa esse bloco. Se não for, se opção igual a 3, aí então executa este bloco. Se não, aí se opção for igual a 4, então, aí aquele caso especial para a divisão, né? Porque eu não posso fazer a divisão direto. Eu tenho que fazer a verificação se o segundo valor é diferente de 0. Então, caso seja igual a 0, eu tenho que exibir a mensagem que não é possível calcular. Se não for, eu calculo e mostro o resultado. Se não for, aí analiso ainda se a opção é igual a 5. Se for 5, eu saio do algoritmo. Se não for, ou seja, ele não digitou nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, eu coloco opção inválida. Tudo bem até aqui? Vejam que ficou bastante complicado, né? Porque eu vou ter que colocar vários Cs encadeados e tal. Vou ter que ter muito cuidado na hora de organizar a informação. Então, para evitar esse tipo de problema, aí criaram, né, uma estrutura específica, né, para resolver esse problema quando eu tenho muitos Cs encadeados, né? Como esse exemplo que foi demonstrado agora. Quando eu tenho muitos Cs encadeados, aí foi criada uma estrutura que no algoritmo é chamado de escolha, né? E tem, né, implementações tanto em C++ como em Python, né, para você resolver esse problema, né? E ficar com uma estrutura mais limpa, né, e mais fácil de ler a informação no momento que eu estou estruturando o meu algoritmo ou o meu programa, né? Então, ele é usado justamente para substituir quando você tem muitos Cs encadeados, né? Eu acredito, ou até aconselho, né? A partir de 3 já fica complicado, né? Então, quando eu tenho até 3 Cs, aí um dentro do outro, ainda cabe, né, utilizar o C, né? Mas nada impede que você utilize em qualquer situação, né? Inclusive com 2, se quiser utilizar a estrutura escolha, também pode fazer. Mas em geral, né, é quando eu tenho pelo menos mais de 3, aí já convém, né, utilizar uma estrutura que melhor fique para você ler as informações e estruturar de forma hierárquica. Lembrando sempre, né, que existe sempre uma dependência, né, dos Cs, ok? Porque em alguns problemas você não tem essa dependência específica, né? A dependência que eu me refiro
eu tenho que analisar com base num determinado conjunto de dados, né? Onde eu tenho várias situações que vai sair do mesmo conjunto de dados, né? Então, eu tenho uma situação A, eu tenho uma situação B, uma situação C, uma situação D, uma situação E, uma situação F. Então, eu tenho várias situações que vão sair de um mesmo conjunto, né? Então, aí eu sou obrigado, né, a hierarquicamente, né, colocar os Cs encadeados, né? Então, eu posso utilizar essa estrutura escolha justamente para poder resolver e atender, né, essa situação específica quando eu tenho essa situação aí do Cs encadeado. Muito bem. A parte inicial não muda, né? A entrada de dados do primeiro número, a entrada de dados do segundo número e a exibição do menu e mais a entrada da opção. Essa parte não é alterada, né? Então é igual, né, no algoritmo. Aí já entra aqui a estrutura escolha, né? Aí a estrutura escolha, aí eu tô, ó, vejam que ocorreu a entrada de dados da opção do usuário. E a opção do usuário foi armazenada na variável opção. Aí a estrutura escolha. Escolha com base na informação na opção. Caso a opção seja igual a 1, aí ele vai executar este bloco. Caso a opção seja igual a 2, aí ele vai executar este bloco. Caso a opção é igual a 3, aí ele vai executar este bloco. Caso a opção seja igual a 4, aí está se repetindo aqui, né? Isso aqui eu mesmo, aqui é só vou dar continuidade, que eu coloquei em slide diferente. Caso a opção seja igual a 4, é aquela situação especial em que tem que analisar antes de fazer a divisão. Aí, se o y for igual a 0, então não é possível calcular. Se não, faz o cálculo da opção. Caso a opção seja igual a 5, sair do algoritmo. Se não for nenhum dos casos, aí vejo que entra um senão dentro da estrutura escolha, né? Ou seja, não é 1, não é 2, não é 3, não é 4, não é 5. Tá? Se não for nenhum deles, opção inválida. Aí termina aqui o fim escolha. Então vejam que estruturalmente, até a visualização, no momento que eu faço a opção, né, quando eu tenho muitos Cs encadeados, usando a estrutura escolha, fica melhor, né? Visualmente, né, comparado com isso aqui, né? Imagina, né? Ó, toda essa opção aqui, mais essa, mais essa. Dá um pouco mais de trabalho, né? É bem complicado, né? Mas a leitura fica melhor, né? Você observa que, então é muito comum, né, a gente utilizar como opção, né, usando a estrutura escolha. E funciona do mesmo jeito, né? Vamos fazer o teste de mesa, né? Vamos fazer o teste de mesa para verificar se agora com a estrutura escolha, né, o algoritmo efetivamente funciona. Então eu tenho a seguinte situação, né? Real, x, y e r, né? Então, no momento que ele lê essa linha, ele vai criar 3 variáveis diferentes, uma chamada de x, outra chamada de y, outra chamada de r. E lá dentro, né, você vai poder armazenar números reais. Depois, inteiro, opção. Então, ele vai criar outra variável chamada de opção. E lá dentro você vai poder armazenar informações do tipo inteiro. Então, executou essa primeira instrução. Próxima instrução, né? A entrada de dados do primeiro número, né? Então, imprimir, aí um texto que vai aparecer na tela para o usuário. Então, exatamente o que está entre aspas, né? Vai ser
exibido para o usuário, né? Então, exatamente o que está entre aspas vai ser exibido, aí vai ficar o cursor aguardando o usuário digitar alguma coisa. Só um minutinho. Então aguarda que o usuário digite alguma coisa, né? O usuário digita a informação. No momento que o usuário digita uma informação e tecla Enter, vai ocorrer efetivamente a leitura de dados, né? Então o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável x. Então o valor que o usuário digitou vai ser armazenado na variável x. Próxima instrução. Um texto, né? Que vai ser exibido para o usuário. Digite outro valor. Então lá na tela vai ser exibido a informação que está lá definida nessa linha. E o cursor vai ficar aguardando, né, que o usuário digite alguma coisa. O usuário digitou uma informação, o valor vai ser lido e vai ser armazenado, né, na variável y. Então, no momento que o usuário digitou e teclou Enter, ocorre a entrada de dados efetivamente. Então, o valor é lido e armazenado na variável y. Próxima instrução, a exibição do menu, né? E o pedido para que o usuário digite uma opção. Então, imprimir, aí a informação. Imprimir, informação. Imprimir. Então, tudo isso aqui, né, vai ser exibido na tela para o usuário. Então, vai ser exibido o menu, né? Exatamente, né? Todo o texto que está entre aspas, veja que eu que criei, né? Para colocar, eu poderia usar só espaço, né? Mas eu usei o asterisco para ser exibido na tela, mas poderia usar só espaço, né? Menu, aí as opções, né? Desculpem, depois eu vou arrumar porque está faltando as aspas aqui ó, no algoritmo, tá? Deixa eu arrumar logo, assim, para não esquecer. Está faltando as aspas aqui do algoritmo. Sempre no início e no final, né? As aspas que mostre na tela tudo que está entre aspas, né? De acordo com a nossa pseudolinguagem. Muito bem. Então vai ser exibido tudo que está entre aspas e em seguida, né, o texto pedindo para que o usuário entrar com uma opção. Então ele vai entrar com 1, 2, 3, 4, 5 e é isso que se espera, né, que ele faça. Então no momento que o usuário digita um valor, então aguardou, ele digitou um valor. No momento que o usuário digita um valor, aí aqui ele digitou o valor igual a 3, teclou Enter, o que, que vai acontecer? O valor vai ser lido e vai ser armazenado, né, na variável opção. Tá? Então, o valor vai ser lido e vai ser armazenado na variável opção. Então, armazenado na variável opção. Próxima instrução. Escolha opção. Aí, como a escolha foi 3, né, da opção, o que, que vai acontecer? Ele vai diretamente, né, cair para a opção 3, né, direto. Caso opção, que caso é 1, não é. Caso é 2, não é. Caso é 3, aí opa, é. Caso seja 3, é verdadeiro. Então, se é verdadeiro 3, o que, que vai acontecer? Ele vai levar as informações da variável x e y para a memória
executar a multiplicação e o resultado ele vai armazenar na variável R. Então, o resultado ele vai lá e armazena na variável R. Então, executou, né, internamente, né, o cálculo. E logo em seguida, né, depois que ele executou o cálculo, mostre na tela o texto, multiplicação igual, seguido do conteúdo da variável R. Multiplicação igual, conteúdo da variável R, que neste exemplo é igual a 40. Ok? Alguma dúvida, alguma pergunta em relação a essa estrutura? Deu para perceber bem como é que funciona aí a estrutura escolha, que substitui, né, a opção quando eu tenho muitos Cs encadeados. Aí lembrando, essa estrutura escolha é uma estrutura que é utilizada para substituir quando eu tenho muitos Cs encadeados, né? É específico para a utilização quando eu tenho muitos Cs encadeados. Então eu posso, né, utilizar essa estrutura para realizar a tarefa. E essa estrutura, né, tem Professor, opção específica para a linguagem Python. Pois não? dentro da estrutura escolha, os casos, eu posso fazer uma comparação, tipo, a opção é maior que 3, então faça isso. A opção é menor que 3, faça aquilo. Isso, qualquer teste lógico é possível, né? Ok. Tá? Qualquer teste lógico é possível de fazer. Aí lembrando, né? Isso é uma estrutura da nossa pseudo-linguagem, né? A nossa pseudo-linguagem, tá? Só um minutinho aqui que eu vou agora arrumar o outro slide para a gente dar continuidade, então, voltar ao Python, né? Só um minutinho, por favor. Prontinho. Vamos colocar aqui de novo. Compartilhar a tela. Bom, feito esse review, né, do se, então, se não, e também esse caso específico, né, quando eu tenho muitos Cs, né, encadeados, aí eu tenho uma estrutura específica, né, para poder utilizar. A gente vai ver, então, agora como fazer isso também, né, em algoritmo. Muito cuidado sempre com os pedidos, né? Ora vai ser pedido o algoritmo. No nosso exemplo, né, a gente viu pedindo o algoritmo para não misturar, né, com os comandos que são utilizados na linguagem, tá? Precisa ter muito esse cuidado. Inclusive, as linguagens, como elas têm as estruturas diferentes, né, uma das outras, então, inclusive, você vai ver essas diferenças aí que ocorrem também nas linguagens. Algumas são iguais, mas outras são diferentes, né? Muito bem. Vamos ver então como a gente codifica, né, quando eu tenho uma situação específica utilizando a condição, ou seja, a seleção ou decisão, né?
E agora especificamente, né, voltando a falar de linguagem Python, né? Vou deixar a pseudolinguagem por enquanto de lado e depois a gente só vai ver como a gente pega uma informação que foi codificada lá usando uma pseudolinguagem, como a gente transporta, né, ou faz a conversão para utilizar agora aquelas condições lá em Python. Bom, em seleção, justamente você utiliza para decidir que parte do programa, né, vai ser executado, sempre com base em uma condição, um teste lógico, né? Então eu tenho uma expressão lógica que eu vou fazer uma determinada verificação e vou escolher, né, que tipo de operação vai ser feita. Nós já vimos, né, em Python quais são os símbolos, né, que a gente utiliza para fazer as nossas expressões lógicas, né? Então, a condição em Python eu uso o if. Tá? Então, ele usa a estrutura de decisão, o if, né, que é o nosso, na nossa pseudolinguagem, né, a gente utiliza o se. Então, quando eu quero fazer uma conversão de se, então, senão, na nossa pseudolinguagem, eu vou utilizar o if, né, para executar a tarefa. E essas condições, elas vão justamente selecionar que parte do programa, né, vai ser executada e que parte vai ser ignorada. E o formato dessa, né, expressão sempre vai ser o seguinte: eu vou utilizar o if, vou utilizar o if, seguido da condição, aí tem o marcador que eu sou obrigado a colocar, que é o 2 pontos. Aí depois eu vou colocar todas as informações do bloco, caso essa condição seja verdadeira. Aí aqui, né, você vai precisar ter aquele cuidado de fazer a indentação em razão, né, do que eu quero que ocorra aqui neste bloco. Então, o que define o bloco agora é o espaçamento que eu vou colocar. Aí a gente pode utilizar, se você quer alguma coisa mais organizada, usar o tab, né? Mas vale também o espaço, né? Só que aí você vai ter que ter um controle, né, manual aí para quando utilizar o espaço. Se usar o tab, aí ele já coloca, né, de uma forma mais organizada a informação, mas vale também utilizar o espaço. Aí na mesma direção de onde você colocou lá o if, o se não, o else, seguido de 2 pontos. E depois, com o espaçamento, né, a indentação, você vai colocar todo o bloco, caso a condição seja falsa. Então, você vai precisar ter muito cuidado no momento que especificamente estiver trabalhando com Python por causa dessa situação, tá? Porque a linguagem C++, por exemplo, ela, apesar de utilizar o if também, né, como separador, mas em geral ela define da seguinte forma, né, o bloco. Quando eu estou utilizando C++, eu vou colocar o if, aí eu vou colocar a condição aqui, colocado, a condição, e aqui eu defino o bloco com chaves, tá? Então aqui se for verdadeiro, e se não, o else, eu defino um bloco se for falso.
Então, o que eu defino aqui no meio dos comandos, eu uso chaves, né, para definir os blocos. Então, claramente, né, eu uso chaves para definir o bloco. Então, quando eu utilizo C, C++, Java, aí o limitador do bloco, né, a organização do bloco, é a utilização de chaves. Eu posso até não colocar chave, desde que eu tenha um só comando a ser executado. Então, se for um único comando, eu não preciso colocar chave. Eu não abro nem fecho, né? Eu não preciso colocar para definir o bloco. Mas em Python, a indentação que vai definir o que vai ser colocado no bloco. Tá? Então, muito cuidado, né, desde já com relação a isso, porque você vai ter que prestar bastante atenção para que coloque de forma organizada a informação de acordo com o bloco que está sendo colocado. Tá? Então, é muito importante, né, que estejam as informações todas na mesma coluna. Né? Aqui eu estou colocando aqui uma linha para representar bem a informação. Né? O se e o else, né, na mesma direção, e os blocos, né, também na mesma direção, utilizando o mesmo recuo, né, já que quem define agora onde inicia e termina um bloco, né, ou seja, hierarquicamente subordinado, é o espaçamento. Então, muito cuidado com relação a isso. Né? Aí eu tenho um exemplo. Aí a gente vai fazer hoje utilizando eu vou utilizar aqui a IDE do Python, criando aqui um novo arquivo. Aí eu vou colocar uma variável chamada de idade. Eu vou fazer uma entrada de dados de um número inteiro. Put, o texto que vai ser exibido na tela. Digite a idade do seu carro. Parênteses, primeiro, fecha o segundo. Depois o teste, né? If idade for menor ou igual a 3, aí 2 pontos, aí depois print seu carro é novo. Depois print parabéns. Depois, o senão, 2 pontos, print seu carro não é novo. E print convém comprar outro, tão logo seja possível. Tá? Então, vai ocorrer a entrada de dados de um valor e depois vai cair num teste lógico, né, para fazer a verificação se a informação é verdadeira ou falsa. Eu vou salvar, chamar de
Seleção 1. E vou executar a operação. Vai pedir para que eu digite aí a idade do carro. Quantos anos, né? Aí eu vou colocar 5. Seu carro não é novo, convém comprar outro tão logo seja possível, tá? A mesma operação, só para vocês verem a diferença, se eu for utilizar, deixa eu só aproveitar aqui para pegar as informações. Se eu for utilizar o C++, né? Aí o string. Botei o ponto H. Ambiente de nome. Função principal. Abre chaves. Aí aqui eu vou fazer a declaração de variáveis, int, idade. Depois vai ocorrer a entrada de dados, cout, texto que vai ser exibido na tela para o usuário. Vai digitar a idade do carro. Depois a entrada de dados propriamente dita. E depois o teste, né? Se, aí aqui é parênteses, idade for menor ou igual a 3, fecha parênteses. Aí se isso for verdade, 2 comandos, né? Aí o primeiro comando é, em vez de print, é cout, exibir na tela esse texto que está aqui, seguido de um fim de linha. E depois também o texto que está aqui, seguido de um fim de linha. E fecha o então, depois vem o senão, abre chaves de novo. Vou só pegar aqui que fica melhor. Né? Substitui aqui. Substitui aqui. Substitui aqui. Substitui aqui. Fecha o senão. Aí depois vem se. Ah, já está lá, né? Só tirar aqui. Aí vem o system calls. Então, criou a variável, ocorreu a entrada de dados, fez o teste, baseado no teste, ele executa cada bloco, aqui o então, depois o senão, executa o bloco do senão. Eu vou salvar, chamar de seleção 1. Vai compilar. Pede a idade do carro. Vou colocar 5. Seu carro não é novo. Aí vejam que ele não exibiu corretamente aqui, porque eu não
coloquei a configuração do português, né? Deixa eu colocar. Eu coloquei o bloqueio, mas não configurei o bloqueio, né? Certo, bloqueio. Bloqueio underline on. Isso. Para ele poder exibir de forma adequada os caracteres na língua portuguesa. Então viram a diferença aí de quantidade de linha de código, forma, né? Aqui em C++ e aqui a gente está utilizando em Python, né? Para executar a mesma tarefa, ok? Bom, a gente já pode também colocar aqueles algoritmos que a gente chegou a ver. Vamos colocar outro exemplo que a gente viu lá no item 5. Aqui, para executar se os números digitados são iguais, né? Eu vou copiar esse algoritmo para lá. Vou criar um novo. Aqui eu vou colocar o algoritmo. Colocar comentário, né? Vou deixar o nosso algoritmo com comentário dentro da estrutura do programa. Aí agora eu vou fazer justamente a entrada de dados, declaração de variáveis e entrada de dados, né? Em Python a gente faz tudo junto, né? Então, x recebe, aí vai ser, no caso, um número inteiro, né? Int. Aí, input, texto que eu quero. Vou pegar aqui. Digite um número inteiro. Depois eu vou fazer a mesma coisa para o segundo. Agora é y. Aí digite o segundo número inteiro. Depois eu vou colocar o teste, né? Teste lógico. Se. Aí agora sim, né? X igual a y. Os pontos. Aqui se o resultado for verdadeiro. Print. Se não, print. E aqui, se o resultado for false. Deixa eu só organizar aqui, para ficar na mesma direção. Ok?
Então, vai ocorrer a entrada de dados, né, do número, está aqui. Foi declarado duas variáveis, aí está aqui, x e y, então definido aqui como inteiro. Eu faço isso no Python, tudo junto, né? Então, vai ocorrer a entrada de dados do primeiro e do segundo. Aí está aqui a entrada de dados do primeiro e do segundo, exibindo essa mensagem de texto na tela para o usuário. Depois, o teste, né? Se o x for igual a y, aí x igual a y, aqui já uso o símbolo correspondente ao teste lógico, a igualdade, isso é igual a y, e depois a exibição do resultado, né? Vou salvar, teste, igualdade, vou chamar, e eu vou executar. Opa, onde foi que eu coloquei? Ficou alguma coisa igual? Vou ver onde é que foi que tá o erro aqui. Deu algum erro de sintaxe, vamos ver onde é que é. Vamos olhar. Faltando parênteses. O primeiro parêntese é o parêntese utilizado para definir o inteiro, e o segundo parêntese, né, é utilizado para, como eu coloquei só um aqui, aí deu erro de sintaxe. Aí vai digitar o primeiro número inteiro, vou colocar 5, segundo número inteiro, 8. Aí os números digitados são diferentes. Vamos executar aqui novamente. Deixa eu só fechar aqui. Vou rodar o módulo novamente. Vou colocar agora 9, segundo número 9. E agora ele verificou que os números são iguais. Tranquilo? Não é fácil? Não é barbada isso? Muito fácil, né? Basta seguir aí a sequência. O outro exemplo que a gente colocou lá foi do teste. Foi esse. No 5. A gente viu um outro algoritmo lá que foi do para o ímpar, não foi? Vamos pegar aqui o algoritmo do para o ímpar. Formar um número inteiro e codificar para saber se é par ou ímpar. Vamos fazer esse também novamente. Vou criar um novo arquivo e vou transferir para cá. Eu estou colocando no arquivo que eu vou disponibilizar lá depois para vocês. Esses arquivos aqui com o algoritmo e com a codificação, né, em linguagem, para ficar como consulta, né? Então nós temos o algoritmo para fazer a leitura de um número inteiro e fazer a verificação se o número é par ou se o número é ímpar, né? Então eu tenho
a declaração de variáveis e a entrada de dados de um número inteiro, né? Então, no Python eu faço isso tudo junto, né? Então, int, no parênteses, input, o texto que eu quero exibir, né? Fecha o primeiro parêntese, fecha o segundo parêntese, né? Que foi aquele erro de sintaxe que deu ainda agora há pouco. E depois o teste, se aí eu tenho agora essa operação aí, né? O número mod em Python é percent, né? 2, vou executar esse cálculo aqui. Aí eu quero saber se é igual a 0. 2 pontos. Aí se for, aí eu vou exibir na tela print. E vejam que agora eu quero exibir o conteúdo de uma variável e mais um texto, né? Aí eu vou usar aquela opção de marcador, lembram lá? Então, abre aspas, percent d, que é o número inteiro, é um número par. Esse texto que eu quero exibir na tela, né? Então, o marcador, que é o percent, é o que vai ser exibido lá no D, é o num. Usando aí o marcador, né? O texto vai ser exibido na tela, aí eu estou colocando aqui um marcador, e nesse marcador vai ser exibido um número inteiro que corresponde justamente à variável num. Se não, else, aí vai ser semelhante, né? Ctrl C, vou ver, vou exibir um número inteiro, é um número ímpar. Esse é também o conteúdo da variável num. Ok? Vou salvar. Ímpar. E vou executar. Informe o número inteiro. Vou digitar o número 5. Ele exibiu para mim que 5 é um número ímpar. Vou executar novamente. 10. 10 é um número par. Então ele executou corretamente aí a operação. Vejam que a mesma operação, se eu fosse realmente utilizar, por exemplo, utilizando a linguagem C++, do for all ímpar, vou colocar aqui, aproveitar, vou pegar os dados aqui que já estão digitados. Pega a parte de baixo. Só para estruturar lá o ia adiantando. Bom, aí eu estou criando uma variável do tipo inteira. E depois vai ocorrer a entrada de dados, texto que vai ser exibido na tela, ponto e vírgula, a entrada de dados propriamente dito, sim, depois o teste, se no mod 2
igual a 0. Se isso for verdade, mostre na tela. Como eu tenho um só comando, como eu falei para vocês, eu não preciso colocar as chaves, né? Quando tem um só comando. Então, mostre na tela. Seguido do texto. É um número par. Se não, se Alt, mostre na tela. Num é um número ímpar. Ficou. Então não foi necessário colocar. Se eu quiser colocar, eu tenho que abrir e fechar, né? Mas como tem um só comando, aí o C me permite não colocar, não abrir nem fechar a chave. Mas se eu quisesse utilizar, eu teria que abrir chaves e depois de cada um deles fechar a chave para definir o bloco, né? Mas aí é como você, ele me permite, quando tem um só comando, não colocar chave, né? Aí eu posso fazer o teste dessa forma. Aí aqui é par. Vamos ver se não tem nenhum erro de sintaxe. Se não tiver, ele vai executar. Informa o número inteiro, vou digitar 5. 5 é ímpar. Vou executar novamente. O número inteiro, vou digitar 10. 10 é um número par. Então viram as diferenças aí no momento que eu trabalho com Python e no momento que eu trabalho com C++, o C, então, C não. Então eu preciso ter muito cuidado, né, no momento que eu estou trabalhando com C, então, C não. Eu faço o teste lógico, eu vejo que sempre depois do C, né, em Python, o teste lógico tem os 2 pontos e o se não também tem os 2 pontos. E o se tem que ficar sempre, né, justamente na mesma posição aí do senão, para que eu possa compreender bem aí, né? Então, eu preciso sempre alinhar a utilização do if, né, baseado no posicionamento. Posso ter mais de um ifs, as estruturas aninhadas ou encadeadas, né, os sis encadeados, posso ter. Tá? Nesse exemplo, por exemplo, que está sendo mostrado, eu estou alinhando um se, então eu tenho um teste, né, se for verdadeiro. Aí, por exemplo, caso não seja verdadeiro, se for falso, aí eu tenho um outro teste, né? Então eu estou fazendo um alinhamento, né, para colocar. Então eu poderia utilizar, né, vários sis encadeados também, né, tá? Para representar aí os sis. Então eu posso ter, né, vários sis encadeados, mas eu preciso, né, colocar a informação com a indentação, ou seja, o espaçamento, para permitir, né, que efetivamente as informações ficam encadeadas de verdade, né? Então aqui tem um exemplo, onde eu tenho aqui a entrada de quantos minutos você utilizou no mês. Vamos colocar lá. Criar aqui um outro arquivo. Aí estou criando uma variável chamada de minutos. Aí eu estou... Pois não? Alguma coisa?
Liguei o microfone sem querer. Desculpa, professor. Não, tranquilo. Quantos minutos você utilizou no mês? Primeiro, segundo, depois o teste, se minutos for maior que 200, se for verdade, preço. Eu vejo que eu estou utilizando aí um fora da regra, né? Mas nós já avisamos que em Python ele aceita caracteres especiais, né? Para definir variáveis. Aí, se não, dois pontos. Aí aqui eu tenho outro teste, né? Se minutos for menor do que 400, aí eu, então, esse vai receber 0,18. Aí o senão deste if aqui, né? Else, esse vai receber 0,15. Aí depois, né? Aí saindo dos ifs, né? Saindo da estrutura de... Seria depois de todos os fins 6 da vida, né? Você vai pagar este mês. Aí o R cifrão. Aí eu vou colocar um marcador, né? De um número real com duas casas decimais. Percent.2f, né? Esse aqui é o marcador de um número real. Duas casas decimais. E depois eu vou dizer qual é a variável. Aí no caso aqui não é uma variável, né? É uma expressão, né? Vai ser exibido o valor dos minutos multiplicado pela variável preço. Ok? Então, ocorre a entrada dos minutos, aí baseado na informação dos minutos, ele vai ter um determinado valor, né? Então, quando esse minuto é menor que 200, ele vai pagar 0,20 por minuto. Se eu tenho menor que 400, ele vai pagar 0,18. E se não for a partir de 400, ele vai pagar 0,15, né? Vejam que nesse teste, né, se a gente analisar a informação, ela está sendo analisada com base numa reta, né? Ou seja, de 200 para baixo, o minuto é 0,20. Acima de 200 até 399, o minuto é 0,18. E a partir de 400 para frente, é 0,15. Então, hierarquicamente, né, são dependentes, né? Então, embora eu não tenha colocado aqui os dois testes, né? Por que eu não coloquei maior que 200, maior ou igual a 200 e menor que 400? Porque não foi necessário, porque ele está subordinado, né? Se passou daqui, é porque eu sei que já está acima, né? Então, tudo que passou por aqui, como está encadeado, né? Está subordinado, eu já sei que quando eu chego nesta posição aqui, todos os valores já são acima de 200. Aí depois eu só testei, então são 3 intervalos que eu tenho aí, né? Até 199, depois de 200 até
399 e depois de 400 para frente. São 3 intervalos distintos, né? Que foi organizado aí a lógica dessa operação. Né? Então, ele vai salvar. Chamar de valor a pagar. Ele está pedindo quantos minutos no mês. Aí eu vou colocar primeiro o valor 150. Aí ele vai pegar esse valor 150, vai multiplicar por 0,20, né? Aí deu R$30 no mês, né? Se eu executo novamente o módulo, vou colocar 350, ele já vai pagar 0,18, né? Foi 350 vezes 0,18, deu justamente os 63, só para conferir, né? Para saber se está certo. Vou executar novamente. E agora eu vou colocar 500. 500 vezes 0,15, justamente os 75. Tranquilo? Alguma dúvida? Alguma pergunta até aqui? Dúvidas, Tranquilo, perguntas? Muito fácil isso. E agora Eu não, vou professor. Tranquilo. parar a gravação